E aí, povo do Projeto Bravo, tudo bem com vocês? Começamos aqui mais um vídeo, mais um podcast, e agora a gente vai voltar aqui a falar de alguns assuntos importantes, inclusive aí vocês estão vendo a linha 6 laranja. Mas antes disso, eu queria agradecer aí pelas sugestões que vocês têm me dado, né? Aí durante os vídeos que eu vim postando, vocês viram aí o vídeo que eu postei, a segunda parte, né, das obras abandonadas da linha 6 laranja. Vocês viram aí algumas estações mais centrais, né? E vocês viram, infelizmente, aí a situação que tá, né? E vocês têm comentado aí algumas sugestões, algumas críticas. Importante, lembrando que crítica é uma coisa importante, né? Eu faço o canal aqui sem nenhum viés político ideológico, mas é importante criticar, né, os atuais governos, tal, que tem gerado essa incompetência também, a própria iniciativa privada, porque lembrando que a linha 6 laranja é uma PPP, ela não é uma PPP plena, né? No caso, aliás, ela não é uma PPP como é aquelas da Via Mobilidade e da Via 4, onde o governo construiu a obra e forneceu para o consórcio operar. A linha 6 ia ser a construção do consórcio e o consórcio ia realizar a operação, certo? Então havia essa diferença e essa diferença acarretou problemas, né? Não dizendo que é um problema esse processo, eu estou dizendo que neste caso foi uma coisa ruim, uma coisa que não deu certo, e a gente vai falar sobre ela. Outra coisa que eu queria agradecer também pelas sugestões daquele outro podcast que eu falei para vocês aí, darem sugestões sobre outros projetos, outros olhares do canal, né? Vocês falaram muita coisa interessante aí que eu estou pensando em fazer. Uma pessoa, um inscrito, talvez, né? Eu não sei se ele é inscrito, mas ele sugeriu que eu fosse até o interior, né, para gravar estações abandonadas, de estações ferroviárias, né, do interior abandonadas. E eu sei que existem muitas, né, porque eu já viajei muito pelo interior de São Paulo, ali a região de Piracicaba, Sorocaba, Campinas também, lembrando aí da extensão que quiseram fazer da linha 7 Rubi. E eu sei que existem muitas estações abandonadas, ou também estações que viraram museus, ou locais de depósitos e outras coisas do tipo. Então seria muito interessante fazer esse projeto. Infelizmente não tenho dinheiro suficiente para poder bancar uma viagem para muitos municípios, mas eu vou tentar aos poucos aí trazer isso para vocês. E lembrando que daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, talvez eu faria uma viagem para Santos, né? Isso, filmar o VLT de Santos, né? Da Baixada Santista ali, que é bem legal. Inclusive eu vou falar do VLT, que é uma coisa que eu queria ressaltar nesse podcast aqui, que é uma coisa que eu tenho pesquisado bastante e eu acho que pode ser uma solução muito boa, inclusive para a cidade de São Paulo, né? Eu vou falar isso para vocês mais para frente. Mas vamos começar aqui com a linha 6. A gestão Dória, né, que será o futuro governador de São Paulo, foi eleito este ano, ele pode abandonar a PPP para retomar as obras da linha 6 laranja. Segundo o jornal, né, a Folha de São Paulo, foi publicado na Folha de São Paulo, integrantes do futuro governo veem dificuldades em relação ao espólio do consórcio Move São Paulo que poderiam inviabilizar nova parceria público-privada. Ou seja, o custo da obra é muito grande, em torno de 9 bilhões de reais. E pensando que nenhuma empresa assumiria as obras por conta desse valor extremamente alto, né? É um valor muito alto, e o valor é um valor até desproporcional em relação à obra. Eu acho que é um valor muito alto em relação a essa obra. Embora ela tenha um sistema de construção bem grande, né? Lembrando que ela vai passar por baixo do Rio Tietê, tem as estações serão completamente subterrâneas. A estação de Higienópolis-Mackenzie, ela será a estação mais profunda da América Latina, isso mesmo. Vocês que pensaram em que era Pinheiros ou Santa Cruz, agora da linha 5, a Higienópolis-Mackenzie, ela foi classificada, né, quando foi lançado o projeto, como a estação mais profunda da América Latina, né? Então isso gera um custo bem maior, mas não talvez de 9 bilhões, né, como foi dito aí. Eu não acho que pode ser tudo isso, né? Suspensa há mais de 2 anos após o abandono da obra pelo consórcio Move São Paulo, as obras da linha 6 devem ser retomadas na próxima gestão do governador eleito João Dória. Mas o formato pode mudar de uma PPP plena para uma licitação convencional. A PPP plena é aquilo que eu falei, né? O consórcio constrói e o consórcio opera. Para uma licitação convencional, em que o metrô assumiria a gestão do projeto e contrataria empresas divididas por lotes, algo como ocorreu com as obras da linha 5 Lilás. Inclusive deu certo, né? No final, assim, deu mais certo, né? Embora ela tenha atrasado também. A intenção de abandonar a PPP foi apurada pelo jornal Folha de São Paulo, que cita integrantes do novo governo.
A razão para não manter a parceria público-privada, sobretudo porque Dória é um defensor das privatizações, é o fato de que o imbróglio com a MOVE na justiça pode se arrastar por bastante tempo e impedir que o espólio da obra, que inclui canteiros e até 2 shields, tatuzões trazidos da China e hoje desmontados, seja usado. Ou seja, existe uma incoerência, de fato, da posição política do governador, porque ele é a favor das privatizações, né? Então, ele passar para o Estado, né, por causa do metrô, é uma coisa um tanto quanto incoerente, né, em relação à posição dele. Mas faz sentido esse fato de passar por conta desse espólio, né, que pode ficar restrito, pode ficar restringido por conta das questões judiciárias da MOVE São Paulo. Mas vamos ver. A informação de que a obra da linha 6 poderia voltar para as mãos do metrô circula desde o começo do ano, quando uma negociação entre a MOVE São Paulo e um grupo liderado por empresas chinesas acabou fracassada. Já falei sobre elas aí, já mostrei, inclusive, as estações ali a Santa Marina com containers da China Shipping, né, que é a empresa de navegação, né, de exportação da China, né, com os materiais da Mitsui e de algumas outras empresas, que fracassou. A ideia era repassar a PPP para sua nova sociedade, mas pouco antes da definição, os chineses abandonaram o negócio. Talvez por conta do custo também, né? E a falta de recursos. Desde então, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos abriu o chamado processo de caducidade, como a gente já viu muitas vezes aqui, quando alega que o ente privado abandonou a parceria. A caducidade foi aprovada pelo Comitê do Governo do Estado nas últimas semanas, e falta agora decretá-la, o que deve ocorrer em breve, segundo declarações recentes dos membros da gestão França. Então, como são membros da gestão França, provavelmente até o final do ano pode ocorrer essa declaração aí, né, o decreto. A partir daí, o metrô deve fazer um levantamento da situação para preparar uma nova licitação, algo que deve tomar boa parte de 2019. Caso não haja grandes surpresas, é bastante possível que as obras possam ser retomadas por volta de 2020. Até mesmo verbas disponíveis existem, o que garantiria esse recomeço. Ou seja, infelizmente existe esse impasse, né? É muito pouco provável que as obras se retornem ano que vem. E então, no caso, seria basicamente o ano de 2020, não sei se no começo, no meio ou no fim do ano de 2020, mas infelizmente vai demorar um tempão, né? Quando suspendeu os trabalhos, o consórcio já havia praticamente concluído um enorme poço ao lado da Marginal Tietê, de onde partirão os dois tatuzões, um sentido norte e outro sul. Alguns outros poços, como o da futura estação freguesia do Ó, também já estão pré-escravados e praticamente todos os terrenos já encontram-se liberados, e acumulando sujeira, entulho e ratos, infelizmente. Eu já mostrei para vocês tudo isso, né? Inclusive, alguns túneis já foram escavados, né? Já foram feitos ali pelos tatuzões, né? Principalmente o túnel do Rio Tietê, ele já foi feito, inclusive. Eu vi essa informação num dos sites aqui que eu venho pesquisando. Não sei se é verdade, mas talvez seja, por conta eu que moro aqui perto, a gente viu muitos projetos, muitas coisas acontecendo, muitas interdições também aqui na região. Então talvez possa ter acontecido alguma coisa aí já tenha sido feita, né? Bom, aqui temos algumas informações sobre a linha 6, já falamos sobre ela, né? E agora um resumo da situação aqui. Então vamos continuar aqui, vamos falar sobre outra coisa aqui, uma notícia boa até, né? Finalmente as 4 novas estações da linha 15 Prata, né? Aquelas que a gente filmou lá em abril, faz muito tempo, ali a Camilo Haddad, Vila União, Vila Tolstói, né? Ali a São Lucas também, elas funcionavam em um horário, operação assistida, né? Operação assistida, depois ela estendeu uma hora para trás, uma hora para frente, e agora talvez o horário seja ampliado das 6 às 20 horas, né? Não é de fato um horário comercial, né? O horário comercial é das 4 da manhã, 4h40 da manhã até a meia-noite. Não é um horário comercial ainda, mas é um horário bem maior do que já estava, né? E espero que não exista mais aquelas paralisações da linha nos finais de semana, porque isso aí é muito ruim, principalmente para o pessoal que mora ali na região. A operação passará a ser cobrada pelo novo trecho inaugurado em abril. A ampliação do horário pode ocorrer entre sexta-feira 30 e segunda-feira 3 de dezembro. Então é uma notícia boa aí, logo logo pode ocorrer.
Ainda não será desta vez que as 4 estações inauguradas em abril passarão a funcionar em horário integral, mas uma boa notícia deve ser confirmada nos próximos dias: a ampliação do horário de funcionamento e o início da cobrança de tarifa no trecho. Não é uma coisa muito boa, mas é um sinal que logo vai passar para a operação comercial, né? A informação foi obtida pelo site por alguns funcionários da linha neste fim de semana. Da cobrança de tarifa, o serviço será parecido com o que a Via Quadra e a Mobilidade fizeram nas linhas 4 e 5, ou seja, o usuário não terá que desembarcar na estação oratória para passar pelos bloqueios e voltar para a plataforma novamente. Pelo menos isso é uma coisa boa, né? Também será um grande teste para o monotrilho, afinal a demanda desses horários é muito maior que a atual, obviamente, né? Que é o horário de pico, né? 6 horas, 18 horas também, né? Parece claro, portanto, que finalmente a Bombardier, fornecedora do sistema CBTC de controle de trens, conseguiu atingir um nível de confiabilidade na linha capaz de dar conta desse aumento de usuários. Uma das ações, inclusive, foi substituir portas de plataforma com defeitos por equipamentos que estavam em outras estações. Então, muito importante lembrar disso aí que estava com defeito. A questão ali do sistema de sinalização também. E por conta dessa ampliação, é provável que isso tenha sido analisado e melhorado, né? Eu espero, né? O horário de funcionamento só não será maior por falta de pessoal disponível. Não se sabe de fato se existe essa carência de mão de obra, já que a companhia transferiu boa parte do contingente que estava alocado na linha 5 hoje nas mãos da iniciativa privada. Segundo um segundo relato obtido pelo site, a grande maioria de funcionários egressos na linha de LAS teria sido transferida para as linhas 1 e 3. A empresa também estaria com dificuldades para cobrir o turno da madrugada e expansão do horário da linha 15 deve complicar a situação. Então, por conta disso, não será ampliado para a operação comercial. Agora, aqui falo sobre os problemas, né, da inauguração das próximas estações, inclusive, né, que a gente já falou que foram relicitadas, e as obras, infelizmente, serão concluídas apenas em outubro de 2019. Obras que já eram para estar concluídas, basicamente, né. E falando sobre isso, a gente vai falar um pouco sobre os monotrilhos, né, daqui de São Paulo, né, e não foi uma boa ideia, né, o monotrilho ele teve muitos problemas onde foi instalado, aqui em São Paulo, né, em todas as 3 linhas, né, uma delas que praticamente não existe, né. A linha 15, que é a linha prata, a gente acabou de falar dos problemas, a linha ouro, que também está com os problemas ali da SCOME, da fornecedora das composições, que eu já falei para vocês, e já foi dito muitas vezes aí nos jornais, nos principais jornais. E a linha 18, que é a linha bronze, que vamos falar sobre ela aí, e eu vou dar umas sugestões minhas aqui, uma opinião minha, que eu considero até interessante, mas deveria ter umas melhoras, né? Infelizmente, o monotrilho ele teve muitos problemas aqui de implantação, de operação, está tendo, né? Espero que isso melhore, né? E aqui você tem algumas informações sobre como que foi adiado, né, essas obras dos monotrilhos, tanto da linha 15, da linha 17, da linha 18. E os problemas que foram foram tidos aí nesse processo, né, tanto é com as próprias empresas que assumiram as obras, né, o adiamento também, e mostrando também como que em outros países do mundo, o monotrilho ele deu certo, né? Assim, foi bem aplicado, foi bem instalado, né? Foi construído com maior agilidade, com maior rapidez, né? E aqui no Brasil, em São Paulo, né? Que é onde nós temos o monotrilho atualmente, foi feito de maneira, assim, com impasses, né? Muito grandes, assim, problemas de infraestrutura, de logística, né? Então, é importante a gente analisar essa parte do monotrilho, porque é uma situação delicada, que eu espero que melhore. E possa ser um modal muito bom, né, aqui para a cidade de São Paulo. E vamos falar um pouco sobre a linha bronze, né? Existe uma iniciativa aí de um deputado eleito que fala em trocar o monotrilho por uma BRT. BRT, para quem não sabe, é o Bus Rapid Transit, que é uma linha de ônibus, basicamente, né? É o que existe aqui ali na região da Avenida do Estado, basicamente. É um fura-fila, só que de ônibus. O deputado do PR, com reduto no Grande ABC, fala em alternativas ao monotrilho da linha 18, que fala a integração de São Paulo a São Bernardo do Campo.
Abre aspas, o metrô necessitaria muito tempo na região e não se vê nada na prática. Atuaremos também em cima deste ponto de transporte, talvez até procurar alternativas como o BRT, citou o deputado eleito. Coloco esta opção desde a campanha. É eficiente, tempo de implementação mais rápido, menor custo e funcionou em Curitiba, no Paraná. Fecha aspas. O contrato de uma PPP para o projeto foi assinado em 2014, mas até hoje não saiu do papel. Faltam ainda as desapropriações a cargo do governo estadual. Então, vocês estão vendo aí que existe essa ideia de mudar para um BRT. Assim, dá certo em muitas cidades, mas eu acho que na região, na grande São Paulo, não daria certo. Porque o fluxo de usuários é muito grande, né? Existe toda uma questão ecológica e tal, envolvendo os ônibus e tal, mas eu acho que o ônibus não seria uma boa ideia. Uma BRT, ela ia ocupar muito espaço térreo, né? Terrestre, na cidade, e eu acho que não seria uma boa alternativa. Eu acho que o monotrilho continuaria sendo uma alternativa legal, mas eu também penso no VLT. Só que há um problema, né? É uma distância muito grande, tecnicamente, né? De uma Dutra, ali a região de São Bernardo do Campo, até São Paulo, é uma distância grande. Só que o VLT poderia ter ele poderia ser mais adaptado e ter uma maior velocidade, né? Então, lembrando que o VLT, pelas notícias que vocês podem ver aqui nos sites, que eu busco as notícias que eu falo para vocês nos podcasts, vocês estão vendo aqui, por exemplo, essa notícia aqui, Teresina recebe terceiro VLT. Vocês estão vendo que muitas cidades, a gente falou do VLT também ali na região de Goiás, Centro-Oeste, tem no Nordeste, tem no Rio de Janeiro. O VLT é um transporte, eu falei da Baixada Santista também, o VLT é um tipo de transporte que eu admiro muito. Assim, ele pega distâncias curtas, só que eu acho que é um modal de transporte muito eficiente e um custo e tempo de implementação pequeno. Eu acho que o VLT aqui em São Paulo, eu sei que as distâncias são muito grandes, mas um VLT seria muito bom. Porque, para quem não sabe, a região ali de Santo Amaro, a região da Zona Sul, não só a Zona Sul, mas muitas outras regiões, tinha um sistema de bondes, antigamente, né? Muito complexo. Se você pegar o sistema de metrô hoje de São Paulo, não chegava nem aos pés do sistema de bondes. E lembrando que um bonde é um VLT antiquado, né? Porque o VLT é uma espécie de bonde, não deixa de ser. Não deixa de ser. Não estou dizendo que é, mas é semelhante, né? O modo como ele opera tal é semelhante. Então, o VLT, assim, seria uma ideia interessante, não neste caso. Neste caso, haveria que ter uma implementação para aumentar a velocidade, tal, porque são distâncias muito grandes. Mas um VLT na cidade de São Paulo seria muito interessante também, em vez de BRT, né, em vez de linhas de ônibus e tal. Então, VLT seria bem interessante. Eu apoiaria muito a instalação de VLT em São Paulo, como existe em outras cidades aqui do Brasil. E vamos ver a nossa última notícia. É uma notícia interessante, uma notícia boa, né? Sobre a extensão da linha 2. Da linha 2 verde, vocês sabem que existe uma extensão ali da região da Vila Prudente até a região de Dutra, né? Da rodovia Presidente Dutra, que fica em Guarulhos, na região ali de Guarulhos. O processo de expansão da linha 2 verde da Vila Prudente até Guarulhos está suspenso desde 2014, devido à crise financeira que o Estado enfrenta. O novo trecho deve acrescentar a linha que liga a Vila Madalena até a zona leste de São Paulo, mais 12 km e 13 estações. Segundo o relatório das obras do metrô, datado de setembro de 2018, um novo cronograma de obras deve ser estabelecido em março de 2019. Outra informação importante presente no documento é a construção da extensão em duas fases, o trecho Vila Prudente-Vila Formosa e o trecho Vila Formosa-Dutra. Em janeiro deste ano, o secretário de Transportes Metropolitanos disse ao site Metrô CPTM que uma parceria público-privada poderia ser uma possível solução para tocar as construções, que ainda deve ser validada pela nova equipe do governador eleito João Dória. Então, talvez, neste caso, a PPP seja feita, né? Porque é um custo menor. Porque já existe a linha, já existe o sistema, né? Não é uma linha nova, é uma extensão. Então, isso reduz um pouco o custo. Um pouco não, bastante até. E eu queria falar um pouquinho também que existem projetos de extensão no lado oposto da linha, no lado ali da Vila Madalena, para a região ali mais para trás. Existem duas estações no mapa que eu vi uma vez, que no caso seriam aqui, o mapa está aqui, já mostrei ele para vocês uma vez. Aqui é a região aqui,
tá meio borrado aqui, mas vocês vão ver aqui, ó. Aurélia e Pio Cerro Corá. São duas estações que seriam uma extensão além da Vila Madalena. Para quem já foi na Vila Madalena, sabe que ali existem duas plataformas. Sim. E uma delas não é utilizada normalmente, porque o embarque e o desembarque é feito sempre numa mesma plataforma. Então aquela outra plataforma poderia ser uma ideia, talvez um projeto, que seria dessas outras duas estações. E falando um pouco da Vila Madalena, eu passei lá, não tive como tirar fotos, mas eu passei lá no sábado e eles já estavam instalando na outra plataforma principal, ali o suporte para as portas de plataformas, PSDs. Então é muito provável que na Vila Madalena elas sejam instaladas logo logo, né? Espero que sim. Mas interessante ver isso daí, esses projetos de extensão, né, da linha 2. E o que eu falei também sobre o monotrilho, a questão do VLT, e os problemas das linhas do monotrilho, e a questão da linha 6 laranja. Então espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esse podcast foi um pouco longo, mas muito obrigado. Continuem inscritos aí, divulguem o canal e continuem dando like, continuem se inscrevendo aí e ativando a notificação, porque logo logo eu trarei mais vídeos aí, muito mais vídeos aí, está chegando o final do ano, e farei uma retrospectiva dos principais assuntos que a gente tratou aí durante o ano. E muito obrigado novamente, até o próximo vídeo, até o próximo podcast. Falou!